Olá, família Abrindo a Mente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E dessa feita, quero convidar você a ler Mateus 23. Vamos começar a ler cada verso e fazer uma observação aqui. Se Jesus errou ou se ele sempre esteve certo. Vamos lá. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Eu acredito no ensino de Jesus. Segundo exegetas, historiadores, esse Jesus ele não é encontrado na história. Ele teria sido feito uma cópia de outros Messias. 70 anos antes, o Messias de Qumran, o Jesus de Qumran, surgiu outro depois chamado Bar-Koba, que queria dizer estrela da manhã, que arregimentou os judeus para batalhar contra o Império Romano. Esses Jesus teriam feito milagres, seguidores, morrido e ressuscitado. Paulo, que foi contemporâneo desse Jesus que eu li, ele não falou dele. Ele falou segundo as Escrituras. Era para ele dizer: eu fui testemunha na festa que havia dos judeus. Eu vi ele pessoalmente. O meu pai viu ele, né, o pai de Paulo, que era fariseu. E Flávio José, contemporâneo dos Macabeus, e que na época teria visto o Messias pessoalmente, não relatou sobre ele. Agora, uma coisa eu digo: se esse Messias ele foi criado, foi um tiro no pé do sistema, porque esse ensino é muito bom. Eu acredito nesse ensino. Agora vejo que a igreja protestante do Brasil rejeitou esse ensino. A igreja evangélica do Brasil e do mundo, ela reprovou esse ensino. Olha só. A igreja diria aqui o seguinte: ô Jesus, se você quer montar a tua igreja, monta, mas não vai falar da igreja dos outros. Escribas e fariseus, ou fariseus e saduceus também, junto com escribas, eles são de dois partidos religiosos. Eles têm os presidentes deles, os homens santos, Anás e Caifás. Se eles tomaram o lugar de Moisés, que escreveu 613 preceitos, criou o Talmud a partir de 9 mandamentos, que é dito que é o decálogo é 10, mas se for observar são 9, do mesmo tanto dos dons e das virtudes do Espírito. Então, não fale deles. Está falando para os discípulos e para a multidão, dizendo que eles se assentaram na cadeira de Moisés, os escribas e fariseus. Não vá criticar os pastores. É como se aqui no Ceará fosse Templo Central e Madureira, né? Escribas e fariseus, e também juntando com os saduceus. É por isso que Jesus se meteu em confusão. A ótica evangélica seria isso, que está criticando a igreja dos outros. Faça o seu CNPJzinho, faça a sua igreja. Não foi assim? Quando eu retornei de São Paulo para aqui, havia um senhor chamado Galdino, que ele só pregava prosperidade aqui. Ele disse que se um caminhão virasse, era para os irmãos correrem e saquear. Era para tirar mesmo que fosse um pneu do carro. Aí você, alguns estúpidos daqui, alguns babacas daqui, diz que eu tenho uma coisa pessoal contra ele. Não, otário. Eu estou falando que o ensino dele é errado. Não foi isso que o Messias ensinou. O Messias ensinou, ele disse: dai, dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida. Ele mandou a gente ajudar, não foi saquear as coisas dos outros, correr atrás disso. Ele disse para nem juntar tesouros aqui na terra. Mas o seu Galdino, na época, quando eu estava protestando contra a prosperidade falsa que os pregadores pregavam, sonho de José, promessas não cumpridas, Mefibosete na mesa do rei para sempre, Lodebar nunca mais, dia da vitória, dia da virada, restauração, restituição, restitui, eu quero de volta o que é meu. Quando eu estava falando que essas mensagens não são de Deus, a minha própria mãe
Disse que eu estava atacando os pastores, porque os pastores estavam falando de prosperidade financeira, sempre falando de alguma coisa que não está escrito. Então, da mesma forma que meu irmão mais velho disse, se tu quer fundar uma igreja, funda, mas não vai criticar a igreja dos outros. E outro irmão meu disse, por isso que mamãe falou para os parentes que não gosta de te ouvir, porque você ataca os pastores. Então, se eu for falar da forma errada que os líderes estão agindo, eu estou atacando os pastores, não é? Não foi assim que um primo falou para mim? Quando a esposa dele começou a botar um líder lá no céu, que eu falei que o líder não era bem essas coisas, aí o meu primo disse que eu era cínico, que tudo que eu falava era com cinismo. O irmão Zezito, na época, né, o filho da minha tia Maria, ele disse, você só fala com cinismo. Você tem de pedir perdão ao pastor. Quer dizer, o pastor que ele estava falando era simplesmente um cão guloso, que só ensinava prosperidade financeira e não ensinava a doutrina correta. Estava ensinando prosperidade financeira. E aí ele disse que eu tinha de pedir perdão. Então, a igreja evangélica está reprovando o que Jesus falou aqui. Jesus está dizendo, na cadeira de Moisés se assentaram escribas e fariseus. Não faça isso, Jesus, está errado. Você vai falar mal dos pastores? É por isso que quando Jesus entrou na igreja deles, eles quiseram apedrejar Jesus. Outra vez quiseram atirar Jesus pela janela do templo, porque Jesus atacava os pastores. Não é isso? Olha só. Olhai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Isso aqui é Jesus dizendo que os escribas e os fariseus, e junto com eles os saduceus, ensinava as pessoas a praticar coisas boas, mas eles mesmos não praticavam. Da mesma forma, então, eu digo que os líderes de hoje ensinam as pessoas a praticar coisa que eles não praticam, né? Eles falam contra o homossexualismo, mas tem um monte deles envolvidos com o homossexualismo. Eles falam contra a prostituição, mas tem uma multidão deles, a maioria passa pelo crivo da prostituição. A maioria das lideranças evangélicas passa pela prostituição. A maioria. Essa é a realidade. Eu conversava com um pastor da Assembleia de Deus, que eu fiz parte, e ele brincando, ele disse, todos nós temos um momento que, sendo casados, damos uma vaciladazinha, se envolve com outra mulher. E aí Jesus é misericordioso e vê aquela rachadurazinha no vaso que fica na gente rachado, né? A gente pulou a cerca. Aí Jesus solda o vasozinho, passa um óleozinho, esquenta e deixa soldado o vasozinho. Mas a nossa esposa não esquece. Sempre quando a gente discute com ela, ela bate só em cima da emenda. Ele falando essa brincadeira, isso aí. Mas o que acontece é que as lideranças pregam, dizem, não ajuntei os tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome, os ladrões escavam e roubam, mas ajuntei tesouro no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não consome, os ladrões não escavam nem roubam. E onde está o seu tesouro, está o seu coração. Eles dizem que a gente não junta tesouro, mas o que eles fazem é juntar tesouro. Todo bom líder que se preza aqui, quer o melhor carro, quer a melhor mansão, quer casa de praia, quer luxo, quer tudo. Ele só não quer isso para os membros da igreja. Se os membros forem tentar fazer isso, vão passar a vida toda buscando ter, e a vida toda não vai dar dízimo para ele não vai ter essa regalia, esse luxo. Então eu estou dizendo, porque certamente alguém está dizendo, esse cara só ataca os pastores. Mas por que você fala isso? Você está reprovando o Messias estava falando dos pastores. Então, se eu digo que os líderes não estão corretos, eu estou seguindo o meu mestre, porque o mestre disse que os líderes estavam errados. E aí, vai reprovar Jesus? Vamos lá. A igreja evangélica já reprovou Jesus. Ele disse, e põe fardos difíceis de suportar. Em alguma igreja, você não pode vestir calça, mulher. Só que quem pode é homem. Você tem de estar aqui no culto de ceia, que é para se fortalecer. Você tem de dar o seu dízimo, a sua oferta. Você tem de obedecer. Eu lembro que eu tinha um colega da convenção na Assembleia de Deus do Ceará, e havia uma praia chamada Praia de Moitas.
E havia um senhor chamado Evandro, do Bigodão, que era um líder ali. E eu passei lá em um culto com a minha esposa. E ele estava disciplinando 10 homens. 10. Tinha senhores barbudos, senhores de idade, 10. Porque eles foram ver uma regata, não sei se era regata o nome, uma corrida de jangada. Eles foram ver um evento, uma corrida lá, então foram disciplinados. Imagina o peso que não tinha no ombro dessa igreja, né? Porque em muitos dos casos, os líderes põem nos ombros dos crentes um monte de responsabilidade. A vida deles agora é fiscalizada, né? E não é isso que o Messias fez. Ele disse, olha, quem está cansado e oprimido, venha. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o meu jugo é uma folha voando, é suavidade. O meu fardo é leveza, é flutuar. Você vai se sentir livre. Mas não é isso que acontece nas igrejas. Quando alguém diz, eu nasci de novo, eu vou ser uma nova criatura, vai receber um monte de regras. Vai ser observado 3 meses para ver se está dando bom testemunho para ser batizado. E quando for batizado, vai se tornar membro. E legalmente é para entregar 10% de tudo que ganhar, porque é bíblico. E não é bíblico. Não. Mentem para você. Não é dessa forma que está na Bíblia. Mas isso é outro departamento. Então, Jesus aqui, ele está dizendo aqui, fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam a franja das suas vestes. Eles botavam versículos nos vestidos deles, alargava os mantos deles, mostravam um semblante triste que estavam jejuando com santidade para que as pessoas vissem. E você vê, né? Os líderes têm de botar gravata, têm de botar paletó, têm de se mostrar muito santo, muito bem vestido, né? Até que eles vão para os casos dele, muitos deles, né? Com travestis, com prostitutos, que eles tira tudo, né? Mas eles querem ser vistos pelos homens, né? Como homens santos. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Verso 6. E amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, né? Quantos líderes eu vi falando, dizendo, eu sou ministro do Evangelho, eu sou autoridade, eu sou... Sim, nesse mundo, nesse sistema, tem 2 tipos de autoridade. Autoridade política e autoridade religiosa. Eu sou uma autoridade religiosa. Religiosamente sou pastor evangélico. Mas reconheço o seguinte, só tem um pastor que é o Pai Celestial. O restante é para ser tudo irmãos. E que esse título é um título de homem. Mas Paulo falou, mas Jesus não falou. Jesus disse que havia um pastor bom que era ele, o resto era ruim. Então se é ruim, não presta, né? Ele diz, todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, incluiu Moisés, incluiu todo mundo. Quem disse foi Jesus, mas você reprovou Jesus. Se eu disser assim, Moisés não prestou, o Moisés viu o Josué e o Caleb chegando com um monte de mulheres lá de Moabe, e aí ele disse, e essas mulheres aí? E essas meninas, umas crianças, adolescentes lá, essas meninas? Aí o Josué disse, nós matamos os homens, matamos todo mundo no mundo, mas trouxemos essas mulheres aqui, e essas crianças. Moisés disse, ora, mas essas mulheres puseram tropeço aos filhos de Israel, lá em Moabe. Então é o seguinte, mata todas elas, e pega as meninas, dê para os soldados se divertirem com essas meninas, né? Entrega para os soldados para violentar essas crianças, para estuprar. Né? É isso aí. Aí eu digo assim, peraí, Moisés, ele saiu fora. Se ele recebeu 10 mandamentos, se... Na verdade, os exegetas dizem que ele nem existiu. Mas aí, para quem acredita que ele existiu, eu digo, Moisés está errado. Aí você vem, você é apaixonado, você é fundamentalista, né? Que você que já reprovou o próprio Jesus, você vai dizer, não, irmão, Moisés é homem de Deus, inclusive eu quero guardar o sábado, as coisas que foi para os judeus, eu quero guardar a lei de Moisés, senão não vou para o céu. Aí Jesus chega para você e diz, eu sou bom pastor, todos quanto vieram antes de mim são ladrões, e Moisés também, segundo Jesus, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvidos. Então Jesus veio resolver o problema porque Moisés e os outros não resolveram, mas você fica com Moisés.
e reprova o que Jesus falou. E está reprovando o que ele está dizendo aqui. Certamente, né? Quando é eu que falo, você diz que é eu. E quando é Jesus? E agora? Olha só. As saudações nas praças e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Quantas pessoas me chamaram de mestre? Quantas pessoas chamam homens de mestres da salvação, da vida eterna, quer ouvir tudo o que eles dizem, mas o ensino do Messias, ou o ensino de Jesus, já foi reprovado há muito tempo. Isso aqui é Jesus dizendo que esse pessoal ama os primeiros lugares. Sim. Eu lembro que há uns anos atrás tinha uma amiga minha reclamando, dizendo, acho que era a irmã Ritinha lá de Fortaleza, disse, olha, o novo presidente da igreja eu estou achando tão estranho, ele está fazendo jantares que só a elite entra, jantar de R$1.000, isso lá por volta de 2011, se não me falha a memória, lembro que ela falou isso, lá por 2011, fazendo jantares que custam R$1.000. Então Jesus está dizendo aqui, ó, os primeiros lugares, lugar importante. Então, Jesus está certo ou está errado? Jesus está falando daquelas lideranças. E aí? Se eu for falar de liderança hoje, então você não está achando ruim, não? Porque tem até uma inscrita do nosso canal que ela diz assim, não liga para esse pessoal, não. Olha só para Jesus. Olha, diga isso para Jesus. Jesus, não liga para esse pessoal, não. Olhe só para Deus, Jesus. Fica olhando para escriba, para fariseu e falando desse pessoal, falando contra as pessoas. Não, Jesus, para com isso, Jesus. Olhe só para Deus. Ficar de olho nos escribas e fariseus, Jesus. Vai fazer a obra, para com isso, né? Então, por onde eu andei, eu vi um monte de merda, que esses líderes de merda fizeram, um monte de líder. Eu não estou generalizando. Eu tenho muito amigo e tem muita gente com boa intenção, e boa intenção não resolve o problema. Mas um monte de coisa mostrando, provando que esse antro, esse meio dessa Babilônia, dessa confusão religiosa que mistura um monte de crenças, de fé, de denominações, e que cada um puxa o osso para o seu lado, que são cães gulosos, segundo Isaías, que é um prostíbulo espiritual. Aí você vê acontecendo um monte de coisa, aí quando a gente fala, a pessoa diz, eu vou para a igreja, eu olho só para Jesus, eu não olho para essas coisas. Então, fala isso para Jesus, você está reprovando Jesus. Jesus, tu fica dizendo, os escribas e fariseus sentaram na cadeira de Moisés, amam os primeiros lugares na sinagoga, querem ser vistos dos homens, alargam os filactérios do seu manto, fazem tudo para ser visto, põem fardo nos ombros. Jesus, para com isso, Jesus. Para de olhar para os escribas e fariseus, vai viver tua vida, Jesus. Olha só para Deus, Jesus. Vai para a igreja e olha. Só que o seguinte, ele foi para a igreja. Ele abriu o rolo do profeta Isaías, o papiro, naquela parte que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E quando ele fechou, a galera quis comer ele vivo. Ele disse, hoje se cumpriu essa palavra diante dos seus olhos. Pegaram pedras, ele saiu correndo. Outra vez ele entrou, estava falando, pegaram ele pelos braços, tentaram jogar da janela. Então você vê que o lugar não é bom. Aí quando ele está falando contra essas lideranças, que esses lugares que estão por aí são casa de negócios segundo ele, então aí você vem dizer para mim, irmão, eu vou para a igreja, eu olho só para Jesus. Você está reprovando ele, ele devia também ir para a igreja e olhar só para Deus, mas como é que vai se querem matar ele lá dentro? Se as igrejas que eu fui também quiseram me matar, se não foi fisicamente, pelo menos espiritualmente, ou de fome, né? Porque deram tanto dinheiro para os outros e muitas vezes não me deram. O que eu tenho de fazer? Seguir o mestre. Se essas lideranças que estão aí não são do Criador, então eu tenho de dizer que não são do Criador. Ou então eu estou errado em seguir o exemplo do mestre, né? Ou então Jesus foi reprovado. Como é que Jesus fica se metendo, né, com a vida dos outros? Olha só. No verso 9, ele diz, de Mateus 23, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. As pessoas chamam o Padre de Pai. E tem muitos, até mesmo em uma congregação chamada Tomé Vieira, do campo de Hererê, que fica aqui na região Jaguaribe,
Eu lembro que havia umas mocinhas, umas pessoas que gostavam tanto da gente. Uma delas era Miriam, outra era Iraneide. E elas pediram para chamar a mim de pai e a minha esposa de mãe. As pessoas veem os líderes como pais. Aí Jesus está dizendo, não chame de pai. Então, aí o padre vai discordar de Jesus. Jesus, as pessoas me chamam de pai, diz a benção, padre, e me chama de pai. Padre, em espanhol é pai, né? A benção, padre. Então o padre vai reprovar Jesus, né? Ou não vai reprovar não. Porque Jesus está dizendo que não é para chamar de padre, que não é para chamar pastor de pai, né? Olha só. E nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, o Messias. Porém o maior dentre vós seja o vosso servo. Eu lembro que num bairro chamado Água Fria, que faz parte de Cubatão, Santo, São Paulo, eu estava pregando na igreja de um senhor chamado Ferreira. E aí um diácono trouxe água para ele e eu beber. Aí eu falei, irmãos, os ensinos do Messias nós usamos o contrário. E se eu falar o que o Messias falou, vão me chamar de rebelde, vão me reprovar, vão dizer que eu estou sendo contra os homens de Deus, né? Que eu estou fazendo errado. Por quê? Por exemplo, quem era para dar água para os irmãos era eu e o pastor Ferreira. E não o diácono vinha servir, porque ele está servindo. Mas Jesus disse que o maior não seria o pastor Ferreira? Não seria eu falando a palavra para os irmãos? Então, era nós que era para servir os irmãos com água, não os irmãos trazer água para nós. Aí no final, o pastor Ferreira me levou até a casa que eu estava morando lá em Cubatão, São Paulo, que na época era cota 95. Ele disse, tudo que você falou é verdade, mas você não acha que você falando essa verdade, os pastores não vão ter dificuldade de lhe convidar? É difícil você falar a verdade, você falou tudo a verdade, mas os líderes não vão querer te convidar dessa forma. Mas eu estou falando porque você é novo, você tem muito que aprender, né? Então é assim, se eu falar a verdade, principalmente reprovando as coisas do líder, fazendo o que o Messias fez, sou chamado de rebelde. Eu tinha uma amiguinha, a irmã Laide. Eu tinha 16 anos, para 17, eu ia na casa dela, a gente era amigo, ouvia as histórias da vida dela, até 2014 mais ou menos. 2014. Quando foi em 2014, eu estava conversando, eu estava na casa dela, ela pediu que dirigisse um culto lá. E eu já tinha saído da Assembleia. E naquele culto, eu estava lembrando, dizendo que não queria mais fazer parte da Assembleia, porque aqui passaram um ano investindo no aniversário do pastor. Mas na rua da minha casa, a filha dela, eu não disse que era a filha dela, mas era a filha dela. Estava faltando pão, assim como já faltou para mim. No dia estava faltando pão. Ela tinha 3 batatas doces para fazer comida para 3 crianças. E aí eu fui e falei no culto na casa dessa minha amiguinha, Laide, que já faleceu. De tantos anos que ela me conhecia, mais de 30 anos, nós éramos amigos. Aí eu disse que não queria mais fazer parte, porque eu queria ver mais as pessoas carentes. Eu queria ver a liderança cuidando das pessoas, né? Aí no outro dia, o meu irmão e outras pessoas disseram que souberam. Outra pessoa disse, não, ela andou dizendo que você era um rebelde, que você estava falando contra os homens de Deus, falando contra os pastores. Olha, é dessa forma, gente, é dessa forma. A minha amiga de mais de 30 anos disse que falou para as pessoas, não quero nem ele perto de mim, que ele é um rebelde. Senão vai vir um castigo, vai pegar nele e vai pegar em mim. Por quê? Porque eu estava dizendo que o aniversário do pastor, que foi bonito, que veio os pastores, que foi uma fartura. Eu participei da fartura, eu estava lá, né? Juntou bastante frutas, eu até peguei melancia, melão, que os pastores tinham direito de pegar, né? Comi, foi farto. Só que a filha dela, ninguém dava nada, levava para a festa do pastor, estava cuidando, mas ninguém dava nada. Só que a minha esposa pegou multivitaminas, que era R$ 120 na época, que era de um produto que a gente ia vender para tirar o lucro e pagar as pessoas. E deu para ela o multivitaminas. E eu saí com o meu carrinho velho para fazer uma campanha, para juntar uma feirinha para levar para ela, que eu vi que era necessário. Mas aí, a igreja evangélica rejeitou isso aqui que Jesus falou. Jesus está aqui atacando líderes religiosos. Ninguém pode fazer isso. Não, a gente tem de concordar com tudo. Tem de concordar com tudo. Eu venho falando de um monte de homens lixentos, nojentos, que desde o novo convertido eu vi a pilantragem deles, a picaretagem deles, a malícia deles. Não é assim
Um que foi vítima de um acidente, como eu me acidentei, quando eu estava fazendo campanha de quilo para os outros, levando os outros para o hospital, eu tive um acidente para não atropelar uma pessoa, tive prejuízo, contraí umas dívidas, botei uma moto no sorteio, paguei as dívidas, ainda tenho dívidas atrasadas há vários anos, que quero terminar de pagar. Aí disseram que é porque eu não pagava porque não queria, que eu não precisava de nada, que eu era uma farsa, que eu era mentira, que eu era maligno. Disseram tudo. Eu estou falando de parentes, os meus parentes maravilhosos atiraram pedras em mim, né? Eu não falo disso. Eu falo, isso aqui que Jesus está dizendo, é a galera que anda com o rei na barriga, é esse pessoal que está aí fazendo tudo o contrário do que o Messias pediu. Está fazendo igual os fariseus, mas quem falar está indo contra os homens de Deus. E aí o seguinte, as pessoas querem que a gente fortaleça a fé, a crença e o achismo deles. Ah, eu não gostei desse irmão porque ele não está me fortalecendo para eu dar tudo que tenho para o líder, para eu viver no templo onde eu adoro, para eu seguir uma vida de zelo e de línguas estranhas, e para eu ser mais cheio do reteté, e para não, ele não fortalece, ele fica falando coisas que até está escrito, mas eu não gosto dessa forma, né? Eu não gosto. Então já reprovaram Jesus, né? Olha só. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Você diz que o líder que está lá na frente é humilde, é um servo de Deus, pisa no calo dele. Na hora que ele estiver mentindo, falando coisas que não está na escritura, diga assim, quando ele disser amém, irmão, diga amém não, pastor. Amém não. Diga só isso. Que um diácono vai correr no teu ouvido e vai dizer, ei, irmão, o que é isso? Tá ficando louco? Tá atrapalhando o culto, irmão, não fala nada não, tá atrapalhando a doutrina do pastor. Quando ele falar, você tem de ouvir tudo e tem de dizer só amém. Se quiser falar, diga fala Deus. Mas você não pode dizer amém não, tem que dizer amém tudo, concordar com tudo. E o diácono vai te dar uma bronca, a não ser que ele não seja treinado. E quando terminar, o líder vai lhe chamar lá na secretaria e vai dizer, irmão, o que foi aquilo? Eu estava pregando, você chamou a atenção, atrapalhou o culto e disse amém não? Aí esse que você disse que é humilde, que é santinho, pisa no calo dele, deixa de dar o dízimo para tu ver o que vai acontecer. Ele vai dizer que qualquer um que seja adúltero, seja qualquer um, tem perdão e vai para o céu. Mas vai dizer que se você não dá o dízimo, não será arrebatado, não vai para o céu e está roubando a Deus. Ele vai inverter o texto de Malaquias 3, que diz assim, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. A alça é a asa que está na mão do sacerdote que recebe e não reparte com os carentes. Era ele que roubava porque não partia com os carentes. Não eram os carentes, os pobres, que roubavam porque deixaram de dar um pouquinho para os líderes já ricos. Não, não é. Mas aí, ele vai te reprovar. Mas aí, se a gente falar alguma coisa, vai dizer, ainda bem que religiosamente sou pastor também, né? Se eu estivesse falando contra pastor, eu estava falando contra mim mesmo. Mas enfim, vamos abreviar. A igreja já reprovou o Messias. Isso aqui que ele ficou falando contra os líderes não se pode falar, é errado, né? Você diz que segue o Messias, você não segue a ele. Tudo que ele ensina aqui vai contra os seus líderes. Você não vai gostar que fale do seu líder, né? Olha só. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Aqui ele dizia que os escribas e fariseus não abriam a porta do reino dos céus. E qual é a porta do reino dos céus? É o Messias. E se eu disser para você que ele é a porta, quem entrar por ele está salvo, pronto, não precisa procurar líder nenhum, ele é suficiente. Os líderes vão gostar? Não, não vão gostar. Você mesmo, crente, vai dizer que eu estou indo contra a sua igreja, que é tão bonita, tão adornada, as cortinas é bonito, é tão bom reunir com os irmãos, mas aí eu estou sendo contra. Quando eu digo que quem entrar pela porta, que é o Messias, e acreditar que ele é a vida eterna, pronto, não precisa ir para lugar nenhum. Eu estou indo contra a sua igreja, contra o templo. Então não me diga que você serve o Messias, você é um mentiroso e uma mentirosa. Você é um adúltero da fé. Você não acredita que o Messias é suficiente para salvar. Você tem de ficar indo no templo, tem de fazer. Você serve a homens e fica querendo a recompensa de Jesus. Não é? Como é que os homens não fecham a porta do céu? Está escrito em Hebreus: todo sacerdote, uma vez por ano, entra no santuário com sangue alheio. Mas Jesus entrou uma única vez no santuário de Deus com seu próprio sangue, propiciando eterna redenção. O resgate foi pago. Quando ele gritou, Tetelestai, está consumado, ele estava dizendo,
preço da humanidade foi pago. Estão perdoados. Estão salvos. Quem crê será salvo. Não foi o que ele falou para o ladrão? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele acreditou. Por que acreditou? E agora? Então, ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Só que aquele batismo ali não é nas águas, não. A palavra lá no original é quem crê e foi introduzido. Introduzido em quê? No entendimento da fé. É isso aí. Eu questionava porque as lideranças, a maioria delas não são honestas, porque se elas forem honestas, o império delas cai. Elas perdem o emprego. Então tem de ser desonesto. É igual à Organização Mundial de Saúde. Se disser, nós temos cura para o ebola, que desmancha os órgãos da pessoa. Temos cura para o AIDS, que é um vírus tão frágil que com limão e uva vai embora. Temos cura para câncer, que com uva e com limão também pode ser curado. Temos cura para tudo, mas não queremos desempregar milhões de profissionais dessa área. Gostamos de fazer coquetéis de drogas pesados para sugar todos os bens materiais que a pessoa tem. Isso é uma questão de domínio, de manter as pessoas na base da pirâmide. Fazemos isso. Então, se a Organização Mundial de Saúde disser, e os médicos que os crentes dizem, Deus deixou médicos, são traficantes legais, trabalham com drogas e com remédios, são remendos, são placebos, eles não curam. O remédio, ele dá a falsa ilusão de que a pessoa está curada. É apenas um efeito momentâneo. Teria de ficar tomando o tempo todo, é uma droga, teria de tomar o tempo todo e o corpo se acostuma com aquilo. Aqui tem um SUS. O médico passa para pegar na farmácia lá no posto um pouquinho e comprar o outro na farmácia. E a farmácia é uma gigante. E para isso eles trabalham muito nessa área, para as pessoas se tornarem escravos do sistema, né? Então, na hora que um médico, na hora que uma enfermeira falar a verdade e disser, o nosso produto, ele não cura, ele apenas é placebo, ele apenas anestesia uma dor e a dor volta depois, e você será escravo a vida toda, isso é um remendo. Isso não é permanente, era para curar. Mas para você ser curado, procure no YouTube, pesquise. Procure. Frutas, legumes, verduras, ervas, coisas naturais, para você rejuvenescer as suas células. Coma coisa saudável, porque todas as suas células se renovam a cada 7 anos, mais ou menos. Todas elas morrem e renascem. Se você se alimentar de coisas naturais, não usar produtos de farmácia, comer coisas naturais, tratar as suas feridas com coisas naturais, você vai se renovar e com 7 anos vai parecer mais novo do que antes você estava. Vai ter muita vida e não precisará da farmácia. Quando o médico fala isso, ele vai ser expulso da ordem da medicina. Ele está indo contra o código da ética deles, do decoro deles. Na hora que Francisco Lima, pastor evangélico, fala essas coisas dizendo que os líderes não estão ensinando do jeito que está na Escritura, está escravizando o povo e deveria ensinar que Jesus é suficiente para salvar. Uma vez que quem crê em Jesus tem a vida eterna, não precisa mais, não depende de homem nenhum, então eu perco o império, por isso que eu saí do meio. Eu perco, porque se eu for falar no púlpito isso, é claro, como eu falei muitas vezes, eu vi que não tinha mais oferta para mim, que não ia ter convite, que não iam gostar. E sabe o que o pessoal ainda faz mais? Ao invés de agradecer, o que diz? Dá patada, dá chifrada na gente, dá coice na gente. Ainda o gado quer atropelar a gente. Não olha os vaqueiros, os fazendeiros, botando etiqueta nas orelhas dele. Botando os vaqueiros para esporar na barriga do cavalo e correr e pisotear o gado. E levar o gado para vaquejar e puxar na... Eu estou comparando o gado com gente. Porque os grandes têm as pessoas como cabeça. Os políticos têm as pessoas como cabeças de gado. É aquela música de Zé Ramalho, verdadeira. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. O povo é marcado e ainda é feliz. Aquele é comerciante, o dízimo dele é bom. Aquele é político, o dízimo é bom. Aquele outro tem uma fazenda, ele dá dízimo de carneiro, ele dá dízimo de boi. Aquele lá, ele é contra o dízimo. Aquele lá, fica se queixando que não tem nada. Eu digo a ele que se ele não tem nada é porque não é fiel. Se ele for dizimista, Deus não deixa faltar para ele. E acontece de faltar que Lázaro morreu. Enfim, é complicado, viu? Eu só sei de uma coisa, que a igreja evangélica rejeitou e reprovou o ensino de Jesus. Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas, sob pretexto de
prolongadas orações. Por isso sofrereis um rigoroso juízo. Na época, as viúvas não eram aposentadas, passavam necessidade. Mas eles ainda queriam que as viúvas contribuíssem com eles. Mas eles não cuidavam das viúvas. Os escribas e fariseus não cuidavam de viúvas. Quando eu cheguei aqui em Lagoinha, Quixeré, em 2013, estava morando em São Paulo, uma prima minha estava praticamente viúva. A Osana, filha da minha tia Maria de Fátima. O que aconteceu? O marido dela foi embora com a cunhada dela, com a irmã do esposo dela, o Zé Mauro. Então o marido dela foi embora com a cunhada. Ela ficou com a criança, ela passou fome. E ela chorando falou para mim, passei fome. E estava bem magrinha, sofrendo. Ela disse, os meus pais não querem me ajudar. Não me dão as coisas, eu acho que a minha mãe não me dá também porque o meu pai não quer. Mas eles pegam R$50, botam no envelope e mandam direto para o Valdomiro Santiago. Mas a mim não me dá. Então, gente, aí eu peguei R$1.000 de produto da Herbalife que eu estava trabalhando, deixei na mão dela para ela. E eu não tinha pago ainda não, ainda continuo pagando no acidente que eu tive, despesa que eu tive. Passei para ela para ajudar. E depois, quando o pai dela me viu, que eu morei 1 ano com eles, o meu tio, eu coloquei ele como meu tio, casado com a minha tia. Eu fui dar um abraço nele, ele me segurou e disse, você tá diferente. Eu tava meio gordinho, que eu tava com a glicemia alterada, tava quase diabético, ele tava doente. Aí ele perguntou, você tá pagando o que você come? Porque ouviu falar que eu tinha contraído umas dívidas por causa de um acidente, né? Falaram que eu era ruim, né? Tá pagando o que você come? Eu falei, eu tô pagando aqui, tô... Aí perguntou o que eu achava do Valdomiro. Eu falei que o Valdomiro poderia ajudar muita gente já. A igreja era muito grande. No final das contas, tudo que eu falava, ele dizia, é mentira, é errado. Aí falou assim, era para você ser humilhado diante de Valdomiro. Queria que você estivesse diante dele para passar uma grande vergonha. Tu vê, né? Já reprovou Jesus. Jesus estava falando dessas lideranças, né? Vai falar dessas lideranças aí, né? O cara que o Marcelo Rezende fez o jornalista que já faleceu, né? Fez uma reportagem no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, vendo as fazendas do Valdomiro, que dava 600 maracanãs de tamanho, de fazenda de gado. Mas o meu parente, quando eu mencionei isso, ele disse que era tudo mentira e que era para eu ser envergonhado diante daquele homem. Então, fica complicado, né, minha gente? Então, vocês reprovaram o ensino do Messias. O Messias está falando contra esses homens, está falando contra essas lideranças, né? Essa liderança que não cuida de viúva, ou seja, não cuida do órfão, não cuida do carente, do necessitado. Ele quer que todo mundo sirva a eles, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós, né? Faz de tudo para fazer um obreiro, uma pessoa, e depois de o cara feito nesse sistema, se torna pior do que os outros, porque leva um rebanho todinho a perder, né? Tá errado Jesus ficar falando isso aqui, né? Isso aqui a igreja reprova. Não se pode falar de líderes. Ele estava falando dos presidentes da igreja de Jerusalém, né? Ai de vós, condutores cegos, pois dizeis que qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro que está no templo, esse é devedor, né? Insensatos e cegos, qual é o maior, o ouro ou o templo? Isso aqui não é que Jesus achasse que o templo santificava ouro, porque o templo somos nós, e o templo do Criador era Jesus. Isso aqui era mostrando que mesmo na cegueira deles, de eles terem um templo feito por Herodes, um maligno homem que era Herodes, dado para eles lá como um meio de idolatria, para eles estarem fora do caminho do Criador. Porque Deus disse, eu sou grande Deus, eu não habito em templo, né? Eu não cabo num templo. E o Shekinah dele aparecia na barraquinha do sacerdote, não era em templo, né? Mas aí Jesus está dizendo que eles que acreditavam na santidade do templo ainda acreditavam que o ouro era mais importante do que o templo. E Jesus diz, vocês são cegos, não enxergam mais nada, né? Aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pelo ouro que está sobre o altar é devedor. Insensatos e cegos. Por qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Ou seja, mesmo entre eles eram cegos, né? Não sabiam a diferença de nada. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo quanto nele está. Porque na concepção deles, Deus estava no altar. Então, se Deus era importante, que ele santificava a oferta, não era importante o ouro que estava, a oferta que estava no altar. Eles diziam, se você jurar pelo templo,
que tem Deus, não precisa pagar, mas se jurar pelo ouro que está no templo, você deve. Porque eles botaram um ouro mais do que o Deus que eles acreditavam, né? Que era Zeus, que mesmo não era o Criador. Então hoje é a mesma coisa. O Deus que opera nas igrejas é dinheiro. Você é tão devota lá, deixa de dar o dízimo, todo mundo para de dar o dízimo para ver o que vai acontecer. Acaba o império. Não, mas é porque o líder não vai poder se virar. Ele não é inteligente, ele não é fodão. Ele não pode, ele não pode, não tem um negócio, alguma coisa. Mas o que acontece é que esse pessoal, se faltar luxo, eles choram. Eu vi na convenção um homem chorando. Se tirar o cara de uma cidade gigante, botar numa cidade menor, que render um pouco menor, ele chora, fica com mágoa. Né? Como é que pode? Né? Eu estava reinando no reino maior e tiraram um pouco dos meus súditos. Né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devias, pois, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Né? Aí você aqui diz assim, Jesus está dizendo aqui para dar o dízimo. Ele está dizendo que eles entendem que o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, se eles fazem isso, beleza. E se tiver alguém para usar essas coisas, usar coisas da rosa, beleza. Só que o juízo, o entendimento, a racionalidade, a misericórdia, a bondade, né? E a fé são mais importantes do que a forma que eles operavam. Eles não eram amorosos e não cuidavam de pessoas carentes, não. Eles tinham dízimo, essas coisas do tipo. Era mais, se alguém dissesse para os fariseus, o que você quer receber? Coisa da roça para comer com pobre? Não, eu não como com pobre. Você quer ouro? Quero. Quero ouro, quero essas coisas, né? Condutores cegos, quais um mosquito engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Isso aqui é Jesus xingando os líderes religiosos. Então eu acho que se eu tive contatos, negócios, relacionamentos com líderes malignos, se eu mostrar, se eu falar, muita gente vai achar que eu estou atacando eles. É eu que fiz mal para eles, mesmo que eu diga que eu fui vítima. Está aqui, ó. Você está reprovando Jesus. Jesus estava mostrando quem eram essas pessoas, mas o que você diz? Não, irmão, não olhe para essas pessoas, não. Olhe só para Jesus. Eu vou para a igreja e não vou olhar para gente ruim. Eu vou olhar só para Jesus. Então, você está dizendo, Jesus, para de olhar para essas pessoas ruins, esses hipócritas, condutores cegos, esses exaltados, esses arrogantes. Pare, olhe só para Deus, Jesus. Diga isso para ele. Porque parece aqui que Jesus é muito pessimista, fica só falando da má qualidade desses líderes, fariseus, saduceus, os homens do templo. Por que que Jesus fez isso? Foi um mau exemplo. Agora Francisco Lima também vê o mau exemplo nos templos e vai denunciar. E aí você não vai gostar. Não, meu irmão. Olhe só para Jesus. Eu digo, Jesus, olhe só para Deus. Para de falar das lideranças, xingar de cego, xingar de hipócrita. Para com isso. Eu acho que a igreja evangélica reprovou Jesus. Isso não é comportamento de um líder, ficar atacando os outros, né? Tá faltando ética, né? Deixa eu concluir. Condutores cegos, que quais um mosquito engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Fariseu cego limpa, primeiramente, o interior do copo e do prato, para que depois o exterior fique limpo. Chamado de cego, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de imundícia. Você acha que Jesus tem direito de escrachar tanto? Não, mas ele é o Filho de Deus. E eu sou filho do diabo? Será que eu não posso seguir o Messias? Eu sendo pastor também, religiosamente, não posso falar? Porque quando eu comecei a mostrar que as lideranças não estavam seguindo o caminho do Senhor, mas estavam fazendo tudo do jeito que o Messias falou, mamãe disse, então você é o justo, você é o bom, os outros estão errados. Eu estou aprendendo errado. Eu falei, não mãe, é a escritura. Quer dizer que todo mundo está errado e você está certo. Foi assim. Então, Jesus, que é isso, Jesus? Um monte de escribas e fariseus, né? Tanta gente aí líder, e o Senhor dizendo que eles parecem formosos igual sepultura caiada, mas por dentro cheio de imundícia.
Que é isso, né? Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Agora, São Francisco de Assis é beatificado e muitos outros, mas na época, quando se apresentou ao Papa, o Papa disse que ele parecia mais um porco, devia voltar para a lama dele. Então é assim. Na época dos profetas, eram perseguidos, mas depois de mortos, beatifica, adorna o sepulcro e fica tudo certo. Então, eu vou encerrando por aqui, meus queridos. Tem muito pano para as mangas. Depois eu continuo esse assunto. Então, a questão é essa. A moral é essa. Eu acredito no que o Messias falou. Ele mostrou em Mateus 23 que os fariseus e saduceus tinham se assentado na cadeira de Moisés, tinham tomado o reino de Deus pela força, dizendo que agora, no lugar de levita, era a tribo de Judá, era eles, que eles agora estavam de posse de dízimo, de oferta no lugar dos levitas, que eles agora ensinavam o caminho certo, eles tinham Gamaliel, que ensinaram a lei, eles tinham fariseus e saduceus, aqueles que acreditavam na ressurreição, os que não acreditavam na ressurreição, eles tinham escribas, tinham os herodianos, que adoravam Herodes, tinha cesarianos, que adoravam o imperador, e tinha todo aquele povo lá. E aí Jesus começou a falar que era tudo uma falsidade, que era tudo uma hipocrisia, que o povo estava escravizado, que eles não cuidavam dos carentes, que eles mexiam com dízimos e oferta, mas o que eles queriam mesmo era ouro, que eles queriam os melhores lugares, que eles queriam luxos, queriam ser chamados de pais, queriam ser chamados de mestre, queriam os melhores lugares na sinagoga, que eles eram falsos, vestiam roupas de santidade, que eles faziam tudo para ser visto dos homens. E tudo que Jesus falou é o que eu tenho falado nos meus testemunhos, que eu tenho mostrado desses homens. Mas alguém vai dizer, esse homem não fala de pessoas boas, só fala de pessoas ruins. Não, eu falo de uma pessoa boa. Eu falo que o Pai Celestial... Não foi o que Jesus disse? Quando o jovem dobrou o joelho e disse, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele disse, por que me chamas bom? Bom não tem um senão que é Deus. Então, todo dia eu estou dizendo que nosso Pai é bom. E que os homens estão usando o nome do Pai, usando o nome de Jesus, para negociar a salvação, as coisas de Deus, né? Então eu digo que da mesma forma que você fala assim, irmão, não fica pensando nessas pessoas, não. Você dá exemplo de tanta pessoa ruim, né? Olha para essas pessoas, não. Olhe só para Jesus. Eu vou para a igreja, eu não quero saber se alguém faz coisa errada, eu olho só para Jesus. Aí eu digo para você, se você vai para o templo, para a igreja, você não está olhando para Jesus. Quando Jesus disse para a samaritana, o dia veio, a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adoram não é na igreja de Jerusalém, não é no monte dos samaritanos, é em espírito e em verdade. Para você olhar para Jesus, você não precisa ir para lugar nenhum, não precisa ir para templo nenhum. A partir da hora que você vai para um templo que os homens construíram para lá negociar, e lá tem um líder, e tem um segundo líder, um terceiro líder, um secretário, um tesoureiro, e ter toda uma hierarquia, você está servindo a homens mesmo, não é o Messias. E está servindo a esse grupo que são os fariseus. Os líderes de hoje são sucessores daqueles fariseus e saduceus que entregaram o Messias para ser morto. Pode estar certo disso, não tenha dúvida. É isso aí. E na hora que você diz, olha irmão, se tem pessoas erradas, eu não quero saber. Eu também não quero saber de pessoas erradas. Aqui onde eu moro, eu não conheço falha das pessoas. Eu apenas digo que qualquer hora, quando eu estiver gravando o vídeo, se você escutar barulho de música brega, é porque eles botam alto para todo mundo ouvir. Até saiu música de Franquito Lopes, do Índio Apaixonado, a música mais brega. Quando eu nasci, eu já achava feia a música, achava brega demais. Mas saiu porque eles põem alto pra gente. Mas eu não conheço a vida pessoal das pessoas. A vida dos líderes só quando vaza muito, porque é muita presepada que fazem. Eu não conheço também, não quero saber. Mas o que eu denuncio, o que eu mostro, é aquilo que o Salvador fez. Aquilo que ele mostrou. A partir da hora que eu estou mostrando a vocês que nesses lugares, esse povo que está aí é fariseu e saduceu, e escribas e herodianos e cesarianos e pessoas que não servem ao Criador, eu estou mostrando a verdade, para que você seja livre. A verdade é o nosso Pai, a verdade é Jesus.
E ele disse em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então é isso. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se você gostou, dê um like. Ative o sininho das notificações depois da sua inscrição, para que surja a notificação na sua tela, na tela do seu celular, quando enviarmos um vídeo para o YouTube. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta de verdades neutras, que não tem bandeira, que não fica naquela denominação, naquela outra, que não tem partidos, que acredita na verdade. E aí, embaixo na descrição desse vídeo, deixarei o meu zap, deixarei o meu Pix. Se você quiser contribuir com essa obra, eu não tenho salários de igreja, eu tenho família, tenho filhos, e temos de trabalhar todo dia com as nossas mãos, o que não me daria condição de ficar gravando vídeos aqui. Esse canal estava parado de 2019 até agora, mas eu entendo que a obra que eu posso fazer, de alguma forma, porque o que eu vi, o que eu sei, o que eu conheço da Escritura, vai ajudar a edificar algumas pessoas. Um beijo para todos, até o próximo vídeo. Amém.